E começa aqui... Segunda Popular. Fala galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um Segunda Popular, eu sou o Terça e deixa eu te perguntar, você é gay? Você tem irmãos? Você gosta de animação? Então você vai adorar esse episódio, se você não for nada disso tudo bem também. Mas hoje é o grande episódio de Arcane, uma das melhores animações que a gente já teve. E hoje eu trouxe o Frog, eu não me lembro se ele é gay, se ele tem irmãos ou se ele gosta de animações, mas ele vai falar um pouco aqui com a gente hoje. Boa noite, boa tarde, bom dia. E de fato essa é uma das melhores animações que a gente vai falar, assim, tanto no sentido gráfico da parada, assim, tipo, de bonito, de lindo, mas como, tipo, a série em si é maravilhosa, tipo, cara, a primeira vez que eu vi, eu me apaixonei, assim, eu nunca joguei LoL e não pretendo, mas, cara, de repente eu tava apaixonado pelo universo e pela lore do LoL, então esse é o poder dessa série e vamos que vamos. Não cometam o erro de assistir Arcane e jogar LoL. Pode só ver Arcane, não tem problema. Pra gente introduzir, então, em uma coisa rápida, assim, eu dei uma pesada na direção e, tipo, por incrível que pareça, a direção não tem um portfólio muito relevante, assim, eu achei poucas obras, assim. Mas, olha que coisas como o mundo tem umas voltas estranhas, né? No roteiro, a gente tem o Ash Brannon, que ele é o responsável por Toy Story 2, e tá dando onda. Mano, a gente deve ter alguma crítica em algum lugar e tá dando onda pra coisa de esquerda. É os pinguim que tem surf, tem o João Frango. A gente podia um dia falar sobre isso de alguma forma. Não sei muito bem como. Quando eu era criança, eu e a minha irmã, a gente tinha uma brincadeira. Eu fingia afugentar os próprios monstros. Eu disse, nenhum monstro vai te pegar enquanto eu tô aqui. Então surgiu um monstro de verdade. Eu tenho que encontrá-la. Ficha técnicas à parte, né? Pra quem não conhece, assim, Arcane é a primeira, e até o momento a única, né? Animação do universo de League of Legends, que é um jogo de 5 contra 5 super competitivo, que a gente tem online, tem campeonato e tem tudo, né? Oi pessoal, aqui é o Nate, editor do Segunda Popular. Eu só queria dizer, assim, só pra não passar em branco, que o estúdio que fez o Arcane, o Fortiche, o estúdio francês, foi responsável por fazer algumas animações que a League of Legends vem fazendo dos seus personagens, né? Aqueles trailers de personagem, clipe musical, então aquele KDA, aquele Get Jinxed de 2013, outra animação do Echo, enfim, não são, né, séries da Netflix, mas eles já têm mexido com League of Legends tem um tempinho. Só isso mesmo. Então o jogo pega um pouco da história desse universo, só um pedacinho, só uma coisa bem relevante ali, e faz uma animação com os mesmos personagens, com certas mudanças, mas é como se fosse uma grande introdução ao universo deles, assim. Ganhou inúmeros prêmios pelo nível de qualidade de animação, de roteiro, de história, e assim, o Frog não caiu nessa armadilha, mas eu tenho centenas de amigos que adoraram e foram jogar o jogo, e aí, enfim, encontraram o League of Legends. Mas assim, jogos à parte, a gente queria bater um papo sobre como, normalmente essas animações, quando tem alguma crítica social, são um pouco mais veladas ou é um subtexto, né? E Arcane não. A gente realmente acha que Arcane tem uma grande discussão socialista, capitalista ali, de imperialismos, dias de passagem. Nós vamos bater um papo hoje. E assim, pra gente guinar na conversa, assim, né? Ir pra algum lugar. E pra situar vocês, caso você nunca tenha visto, né? Se passa num lugar específico do mundo do LoL, que é Piltover e Zaun, que são duas cidades, que na verdade é uma cidade só, que é basicamente uma relação de metrópole, colônia, mas também de grande cidade, de favela, né? De periferia. E as nossas protagonistas, elas moram na periferia. A gente tem alguns... É meio novela, né? Tem alguns núcleos, né? A gente tem uns núcleos de pessoas que moram na cidade alta, vamos dizer assim. Mas toda a discussão relevante são as pessoas da periferia. E eu não lembro se eles usam o termo favela. Eu acho que não. Mas esteticamente eu acho muito assustador como me lembra o Brasil em alguns sentidos, assim. Parece muito as suelas brasileiras de favela. Não é um morro, mas eu acho isso curioso, assim. É uma visão de pessoas oprimidas muito parecida, assim. O meu objetivo hoje é defender que a série é essencialmente sobre luta de classes.
Pra mim, a série é sobre isso. Não importa que seja sobre... que o roteiro seja LOL, que fala sobre as irmãs, né? Porque na prática, a história é sobre a relação de duas irmãs que se perdem e vão sem... a ideia sobre elas se reencontrando e aí, né, os problemas no meio do caminho, né, das criações delas, que foram por um tempo criadas separadas. Mas em si é sobre luta de classes, é sobre visões diferentes do processo dessas duas cidades, dessas relações dessas duas cidades e como essas pessoas que estão ali à margem, porque as duas protagonistas são de Piltover, que seria a periferia dessa cidade. Só corrigindo, Zaun é a periferia, Piltover é a cidade grande. É só isso. A relação, como elas enxergam isso, como elas se relacionam com as movimentações sobre isso. E a gente aprende durante a série que houve uma tentativa meio que de uma revolução que deu errado, que é onde elas de fato perderam os pais delas e elas acabam sendo criadas por um dos líderes dessa revolução. E eu acho que a série, ela mostra talvez diversas visões, ou seja, diversas perspectivas diferentes sobre o mesmo processo que é a relação entre a metrópole e a periferia e usar isso como, digamos assim, um mecanismo, um motor da série, que foi a grande sacada dessa série, porque cada personagem, querendo ou não, tem uma visão diferente sobre. E aí isso constrói narrativas muito boas ao longo dessa série, que só tem uma temporada. Então, pra mim, essa série é uma jogada de mestre, é muito boa, cara, muito boa. Cara, é assustador como os personagens são bem desenvolvidos mesmo. Alguns são já da periferia, outros são da cidade alta, alguns transitam, né? Tem personagens que têm ascensão sociais ou quedas sociais, inclusive. E eu acho que é isso, quando um roteiro é bem escrito, né? O mundo te coloca a criação desses personagens, alguns nasceram ricos, outros nasceram pobres e tiveram esses pontos. Você entende os pontos de vista, você entende porque que o cara que nasceu e foi criado no mundo alto, porque ele não entende a periferia e não vê o que tem ali, e outros personagens que são transições. Tudo ali parece pessoas com opiniões reais, vamos dizer assim, opiniões que fariam função, mas o mundo te dá uma discutida de que, sim, cara, como justamente a cidade alta só existe porque ela suga a periferia. Tudo que a periferia tem vive rodeado. E é todo o padrão que a gente tem quando tem esse tipo de exploração. A gente tem pessoas que abusam de drogas, a gente tem criminalidade excessiva, a gente tem pessoas jovens cada vez mais jovens tendo que trabalhar e tendo que fazer trabalhos braçais pra se manter, pra dar um jeito. Tanto que as nossas protagonistas, que é a Vi e a Powder no começo, né? Elas são crianças de rua. São crianças que foram adotadas. Talvez o meu personagem preferido, eu não sei, mas o Vander, que ele é como se fosse... Ele é um dono de um bar, começa por aí, né? Mas eu gosto que o Vander, ele tem essa discussão de que é uma discussão muito de favela brasileira, inclusive, que onde o Estado não chega, cria-se um Estado. Então, como essa periferia ela é abandonada, os guardas só vão lá pra espancar pessoas, né? Não existe o Estado ali. Criam-se núcleos de política, criam-se núcleos de autoridade, né? E o Vander, ele é um desses núcleos de autoridade. Ele é meio que um paizão de família, ele parece uma pessoa bondosa e tal, ele é dono de um bar. E ele foi um dos líderes dessa revolução que a gente não vê, mas a história conta pra gente foi uma tentativa de revolução falha, que muitas pessoas morreram ali. E o Vander, eu gosto muito desse estereótipo, desse arquétipo de personagem, que ele é o paladino caído, vamos dizer assim, né? Ele é o cara que tentou uma revolução, ele foi um grande herói, as pessoas contavam com ele, e ele perdeu tanta coisa nesse processo, nesses anos de luta, que ele não acha que vale a pena tentar de novo. Ele só quer paz, ele só quer cuidar do núcleo deles ali e fazer essa discussão. Pra mim, uma das cenas mais relevantes logo de cara ali no começo da animação é que a gente vê que existe a periferia, existe a polícia e a cidade alta. E a polícia negocia com a periferia. Então a chefe local ali da polícia, ela sabe até onde que ela pode ir, até onde que ela não pode. Ela conversa com o Vander, ela faz algum tipo de discussão ali pra eles entregarem uma pessoa e não entregarem outra. Né? Por isso que eu puxo muito a nossa relação com o Brasil, né? Nossa polícia, ela é entranhada com o tráfico de drogas, ela é entranhada na favela também, até porque às vezes os policiais vêm dessas regiões, em muitos casos. Ao mesmo tempo, nesses lugares a gente tem um novo Estado que nasce justamente porque o Estado só chega lá pra oprimir as pessoas. E tudo isso não é dito diretamente, é uma relação que vem entre os bonecos ao longo da série. Eu diria que é a parte mais legal, assim, a relação entre eles e a sociedade em volta deles. Eu gosto, quando eu tô pensando essa série, assim, eu gosto de pensar, tipo, o que cada personagem, qual a perspectiva que esse personagem tá representando, né? Então, o Vander, que é o primeiro líder que é apresentado pra gente enquanto líder desse mundo da periferia, desse estado paralelo, digamos assim, né? É uma pessoa de confiança política. As pessoas claramente confiam nele, tipo, de maneira generalizada, assim. Primeira cena de interação com ele é uma pessoa que claramente não conhece, ele nunca interagiu ali direito, e imediatamente é meio que cercada por pessoas que conhecem, confiam nele e falam, mano, é bom você seguir o que esse cara tá falando, porque, mano, nós tá com ele. E aí tem a justaposição dele com o Silco, que é uma pessoa que parece muito mais ligada à criminalidade, às drogas, etc., mas também é um dos grandes líderes dessa tal revolução e também é um dos grandes líderes desse mundo da periferia.
está ficando cada vez menor. Lá em cima, na superfície, os ladoalteiros estão nos deixando cada vez mais para trás. Eu acho que descobri uma coisa muito incrível. Um jeito de usar magia através da ciência. Você não entende o que está em choco. O poder não vem para aqueles que nasceram mais fortes. Ele vem para aqueles que farão de tudo para tê-lo. Essas duas visões de como esse mundo dessa periferia se relaciona com essas duas figuras de liderança, e inclusive, né, a narrativa da história, na ausência de uma, a outra acaba tomando todo o poder, digamos assim, né, concentra o poder inteiramente nela, e aí dita esse mundo da periferia conforme a sua visão. É muito bom, assim, porque eu acho que traz essa visão, essa perspectiva de que a própria sociedade em si, que já está dividida entre metrópole e periferia, né, centro e periferia, a própria periferia está dividida sobre as visões de como reger a própria periferia e como, portanto, se portar em relação ao centro, à metrópole. O Vander tem essa postura mais de quando a polícia vem, quando a polícia aparece, no intuito de reprimir, ele tá sempre disposto ao diálogo, sempre tentando, tipo, meio que contornar a situação e tal, enquanto outras pessoas apresentam uma visão muito mais, mano, tem que bater de frente, tem que expulsar esses caras daqui, esses caras não tem que estar aqui, não tem sentido eles estarem aqui, não tem porque a gente ficar apoiando desses caras. Eu acho que essa visão é importante, essa discussão da série é importante, porque eu acho que a série traz uma visão que eu acho engraçado isso, que é um mundo fantasioso em que a visão concreta dos personagens, né, a visão deles sobre o mundo, é muito realista. Essa ambivalência, assim, de ser um mundo de fantasia, de ser um mundo do LoL, né, de tem mágica, tem essas ciências mirabolantes aí, ao mesmo tempo os personagens, eles são muito realistas. Não sei se você já notou isso, mas eu vou falar uma estratégia minha agora. Eu guardo pelo menos uma frase por episódio que eu fico olhando na tela pra ver qual é a sua reação. Eu guardo sempre uma frase por episódio. E a do Arcane eu tenho faz muito tempo, assim. Que a gente tem essa... Talvez seja a palavra seja dicotomia mesmo, né? O Vander, ele parece um cara que perdeu demais. Muitos personagens relevantes em volta querem um embate, né? Tudo dá a entender que vai ter uma guerra civil em algum momento. E o Vander fala, cara, não vale a pena. A gente já perdeu gente demais. E aí o Silco, que é um cara que trafica droga, tem outras relações e faz muitas coisas erradas, ele já tem essa visão do tipo, não, a gente tem que ir pra cima. Inclusive, o grande plano que a gente vai entender do Silco é que ele quer que Zaun, que é a periferia, se torne um lugar independente. Vire outra cidade, vire outro país, né? Se torne um reino genuinamente independente em todos os sentidos. E é interessante porque são duas figuras caídas. Dá a entender que foram dois líderes de revolução e que não deu certo, e cada um foi para um lado. E aí a minha frase é a seguinte, eu vejo muito a gente, Frog. Pra mim, claramente você vai virar o Vander e eu vou virar o Silco. Eu tenho certeza. Você vai acabar num bar, assim, meio triste, porque a gente vai perder muita gente nessa luta e eu vou virar um traficante de drogas e a gente vai se matar. É uma profecia isso? É uma profecia. Não sei, mano. Eu assisti, eu falei assim, caralho, eu e o Frog, que merda, mano. Vai dar mó merda isso aí. Eu fiquei meio mal. Assim, caralho. Se eu disser que eu não concordo, porque eu não acho que você tem um ponto, eu estaria mentindo. Eu acho que você tem um ponto. Mas, assim, eu vou dar o braço a torcer, porque eu acho que tem um ponto ali que eu acho que é interessante, que eu acho que o que mais me interessou dessa série foi como a série ter duas protagonistas que, na real, não importa muito. Elas só importam no final, que é quando, inclusive, tem a conclusão da temporada, que a Jinx joga uma bomba na administração da central ali, né, da cidade central. Mas até então, a relação das personagens principais é só digamos assim, o trilho para você entendendo as relações da periferia com a cidade, o que é a cidade, o que é aquele universo, porque no final tem uma discussão também sobre ciência, o papel da ciência no progresso e tal, mas isso logo vira pra ciência como instrumento do capitalismo naquela sociedade, que logo vira pra o progresso virar transformado em armas, né, uma belicização da ciência, para isso voltar pro centro como, enfim, né, a derrocada deles, né, como a própria administração tendo sido explodida por uma bomba criada por eles, assim, que foi roubado. Então, acho que quando a gente tá pensando sobre tudo isso que acontece na série, não só esses personagens, né, como que a gente tá falando, que é o Vander e o Silco, mas todos os personagens, quando a gente traz essa visão deles sobre o processo, e aí eu não tô nem falando da Jinx e da Vi, mas eu tô falando, por exemplo, do Jace, que é o grande cientista, que ascende a um dos líderes da sociedade, que foi, né, patrocinado por uma família rica, e tal, quanto o Victor, que é um cara que saiu da periferia e foi meio que ascendendo por, tipo, entre aspas, esforço acadêmico e
tal, é interessante a gente pensar, porque dentro da própria sociedade em que eles estão inseridos, eles destoam, porque eles estão no meio em que o dinheiro e o comércio fala mais alto do que, teoricamente, a ideia de ciência, sabedoria e tal. E isso gera espanto pra eles, e eu acho que isso gera também uma quebra de expectativa na série, né? Porque a série meio que retrata um pouco disso, como se o progresso científico fosse a chave e tal, e aí eles batem de frente com a influência comercial, a influência dos burgueses, etc. Né? Eu tô falando tudo isso porque eu acho que tem um ponto ali de discussão muito interessante, que é, para além das visões da revolução na periferia, que é isso, que é o Vender e o Silco, estão falando de revolução, como fazer a revolução, quais os caminhos da revolução. Do outro lado, qual é o caminho correto para o capitalismo? Qual é a realidade do capitalismo e qual é o caminho que o capitalismo devia seguir? É o da ciência, do progresso, da intelectualidade, ou é o do comércio e das relações comerciais e das trocas, do enriquecimento e etc? Essa cidade foi fundada para ser um reduto de conhecimento. Somos a cidade do progresso e nosso futuro é brilhante. Já fomos uma tribo. Agora, somos caças divididas. O tempo passou. Os ladoalteiros estão nos deixando cada vez mais para trás. Nunca havia o bastante para todos. Pode te destruir ou pode te transformar em algo maior. A série consegue tratar tudo isso e nenhuma das vezes é de maneira rasa, porque tudo isso é tratado por perspectivas de personagens e desenvolvimento de personagens. Uma coisa que a gente vê é a Piltover, que é a metrópole, ela é a cidade do progresso, a cidade do amanhã, e ela é toda steampunk, né, a estética da cidade. E os dois cientistas que a gente acompanha, que é o Jace e o Victor, eu acho que o Jace é um pouco mais, mas essa visão meio, é uma visão positivista da ciência, né? Um mundo mágico onde nós vamos criar grandes coisas e pra quê? Pra gente trazer essa benevolência pro pobre. Vai ser incrível, porque amanhã o pobre não vai ter que trabalhar tanto carregando pedra, porque nós vamos poder carregar máquinas que carregam pedras pra ele. O Jace tem muito uma visão de como a gente aqui do alto vai dar coisas, né? Vai ceder coisas aos pobres, assim. E um dos grandes plots da série é quando uma arma, né? Que é um centro de energia, vamos dizer assim, né? Uma fonte de energia muito poderosa, vai pra periferia. Que eu gosto de pensar que é também uma discussão de como a periferia começa a ter armas da polícia também, né? Hoje na favela a periferia tem armas a nível de guerra, de polícia, só que a favela não faz arma. Todas as armas que estão na favela necessariamente um dia foram legalizadas e passaram na mão de um policial. Eu acho muito curioso isso. E hoje estão na favela. Então o Jace, ele tem essa visão mais de cima pra baixo. Ele não tem a vivência, ele não tem uma discussão, e ele descobre no meio do caminho, e aí eles vão descobrindo mesmo que, tipo, ele é um cientista, mas o fato dele ser bonito ajudou pra caralho. E no momento ele descobre que ele tem que virar um político. Ele tem que virar um cara que vai, tipo, não taxar o vinho de um cara rico, porque esse cara rico incentiva a pesquisa da galera. Então vamos não taxar isso aqui. Eu acho legal porque é uma cena num teatro, é uma cena com gente rica, e a senadora explica pra ele, você tem que falar com aquele cara ali, porque aquele cara ali tem dinheiro, aquele cara ali é fácil de enrolar, aquele cara ali ele gosta de tal coisa. Que é exatamente isso, a ciência, e a gente tem, enfim, a gente fez faculdade, a gente gosta de debater muito sobre ciências sociais, entre outras coisas, mas a ciência não é descolada do nosso capitalismo. E ele nota que em algum momento, vira uma discussão de, tá bom, como que a ciência vai fazer o vinho de um fulano chegar mais rápido em outro lugar pra ele ganhar mais dinheiro, porque é só isso que importa no final das contas, né? E o Victor, ele é o cara que, ele vem da cidade baixa, né? Ele transita entre as duas cidades, e ele tem uma doença degenerativa, então também tem uma outra discussão pra ele ali, mas é muito louco, porque eu acho que você colocou um ponto que quando eu fui assistindo eu não percebi tanto, mas eles têm visões, os personagens, assustadoramente realistas, na verdade, né? Tipo, são visões que você consegue imaginar pessoas do nosso mundo tendo em todos os sentidos, bons ou ruins, e eles vivem num mundo onde tem elfo, onde tem explosão, onde tem um monte de coisa, né? Tem várias coisas alheias a nós, assim. Mas é interessante porque como eu falei que é coisa de novela, né? Como são vários núcleos, assim, eles vão se cruzando às vezes ou não. E a gente não citou ele ainda, mas o personagem parece ter uma discussão mais ampla ali de funcional é o Echo, na verdade, né? Que ele faz uma comunidade dentro da favela, uma comunidade que dá a entender que é autossustentável, né? E ele tem a parte da militância dele ali de guerrilha. E são frases pequenas, Arcane, pra mim, assim, são frases muito específicas, né? Quando eu falo do Vander e do Silco, tem uma frase muito específica que o Vander aceita morrer se for pra poupar a comunidade, né? Poupar os outros. E o Silco fala assim, você tá disposto a morrer pela causa, mas você não tá disposto a lutar por ela. E eu falei assim, caralho, porque é um cara que já perdeu o que ele tinha.
pra perder. E o lance do Echo é a mesma coisa, assim, ele construiu ali, ele fez a comunidade, fez uma coisa pacífica, o que a gente entende, apesar de ter, e ele sempre comenta assim, cara, o problema da nossa comunidade é as drogas, porque o tráfico de droga destrói a gente tem pessoas viciadas por aí e elas se perdem na droga, deixa pessoas aqui específicas muito ricas, e a galera da Cidade Alta vem aqui espancar a gente porque a gente trafica droga, então todo mundo perde em todos os sentidos. Que é uma discussão, né, de não culpar a favela pelo tráfico de drogas, mas que o tráfico de drogas tem a ver com polícia, tem a ver com governador, tem a ver com outras relações no meio, né. Tem um ponto, já que você citou o Echo, porque o Echo é o melhor personagem da série. De longe, melhor boneco da série. De longe é o melhor personagem da série, tanto na perspectiva de eles, tipo, a estética dele ser muito da hora, assim, o personagem é muito legal, tipo, esteticamente. A discussão dele é muito apropriada sobre, tipo, prover, né, conseguir conjuntamente, né, coletivamente construírem uma melhor qualidade de vida na periferia. E aí, assim, o local onde eles fazem o abrigo deles é numa árvore, então parece que o ambiente em si é mais saudável e tal. E ele tem uma perspectiva também revolucionária, mas que é diferente da do Vader, é diferente da do Silco. O Echo, ele traz, de novo, uma outra perspectiva sobre os mesmos processos. E só que, né, no final, pelo menos a nossa perspectiva, mais acertada e tal. Eu acho que essa série, né, até pra concluir o episódio de hoje, reitero, é sobre luta de classes, só que não numa perspectiva muito geral, muito genérica, como outras obras e tal, né? Eu acho que é sobre luta de classes, mas, de novo, cada personagem é sobre uma perspectiva diferente sobre o mesmo processo, que é a luta de classes, que é a relação do capitalismo com a periferia, né, que o próprio capitalismo produz, e enfim, todos esses processos que a gente comentou no episódio de hoje. Então, assim, essa série pra mim foi uma das surpresas mais agradáveis que eu tive nos últimos tempos, assim, de assistir isso e ficar impressionado com a qualidade de execução, né, de animação, qualidade de roteiro, de desenvolvimento de personagens e da temática em si, de como eles abordam. Então, eu recomendo muito essa série. Eu confesso que eu tô ansioso pra ver mais, assim, espero que, né, o resto, né, próximas temporadas não nos decepcionem, mas se continuar assim vai ser muito, muito da hora, assim. Pra gente fechar, eu acho que pra mim um dos pontos mais fortes da série, que eu acho que, de novo, infelizmente vem pra nossa realidade também, é durante todos os episódios me passa uma sensação de que a conciliação de classes é algo impossível. A conciliação parte do pressuposto de que uma classe vai esmagar a outra, e a gente sabe qual classe vai esmagar qual se a gente tiver uma conciliação. Então durante a série inteira tem essa sensação de que vamos tentar evitar, mas o conflito sempre cresce até que o último momento da série é o conflito estourando. E sim, é uma grata surpresa, né? Não me lembro de ter visto propaganda dela antes de lançar, nem nada, assim. Tipo, saiu o primeiro episódio, é que a gente foi assistir todo mundo e gostou, né? Acho que vai levar uns 10 anos pra fazerem a próxima temporada, porque dá pra ver que demorou isso aí. Mas tudo bem, acontece. Foram 6 anos de produção, só avisando. Mas foi uma grata surpresa, espero que venha mais. Como eu sempre digo assim, assistam, acho mais do que válido, mas não joguem League of Legends. Não vou nunca recomendar aqui Matue, Vape e League of Legends. Essas coisas não vão passar pelo nosso programa. Mas eu gosto muito, acho que foi uma série que abriu muitas discussões, muito mais profundas do que a gente podia esperar de uma série aleatória que a gente encontra, assim. E é isso. Acho que nessa a gente conseguiu falar um pouquinho de tudo, assim. Se você não tem tanto interesse, assim, em luta de classe, mas gosta, enfim, de ver só uma animação legal, veja. Se você só gosta de ver uma história com coisas gays, também veja, que eu sempre adoro. Se você tem irmão, eu amo história de irmão, eu vi Frozen várias vezes porque eu amo história de irmão, também veja. Eu acho que vale em todos os sentidos possíveis, assim. Há pessoas lá embaixo bem decididas a nos destruir. O único modo de vencer um inimigo superior é nunca se segurar. Nós devemos tomar algumas medidas. Você está se imaginando um herói? Mas infelizmente essa será uma reunião curta. Você fala demais. Lá vamos nós. Vocês aqui embaixo são todos iguais. Um pequeno conselho. Não ameacem o homem que serve a bebida. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá.
Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros. E também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, esse quem tá falando aqui comigo é o Terça. Nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate. Então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo. E também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.